Boa tarde a todos. Podemos nos assentar, por favor? Declaro aberta essa sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 13ª sessão extraordinária, realizada em 3 de maio de 2018. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário julgou 2 processos. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, retificação ou observação a fazer sobre a ata. Não havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, senhora procuradora-geral, senhores advogados, informo a todos que estão presentes neste plenário graduandos das seguintes instituições de ensino: Centro Universitário Unieuro de Brasília, Universidade Estácio de Sá de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Universidade do Sul de Santa Catarina, Florianópolis. Sintam-se todos muito bem-vindos. Nós nos sentimos muito honrados com a presença de todos. Muito obrigada pela presença. Apregou para julgamento, como primeiro feito desta sessão, referendo em medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 5398, procedente do Distrito Federal e relatado pelo eminente ministro Roberto Barroso, sendo a autora da ação a Rede Sustentabilidade, interessados a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e a Presidência da República. Ministro Roberto Barroso, Vossa Excelência, com a palavra para relatório e voto, pois não haverá sustentação oral neste caso. Presidente, eu trago à ratificação uma medida cautelar concedida em ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo partido Rede Sustentabilidade. O objeto desta ação direta é o artigo 22A da Lei 9.096 de 95, que foi introduzido pela Lei 13.165, de 29 de setembro de 2015, foi a mini-reforma eleitoral de 2015, e esse dispositivo tem a seguinte dicção, 22A, perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar sem justa causa do partido pelo qual foi eleito. Parágrafo único. Consideram-se justa causa para a desfiliação partidária somente as seguintes hipóteses: 1. Mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário. 2. Grave discriminação política pessoal. 3. Mudança de partido efetuada durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente. Em essência, presidente, o que essa lei fez foi excluir o ingresso em novo partido político recém-criado, excluir o ingresso em novo partido como justa causa para a não perda do mandato. Portanto, aqui está em discussão a questão da fidelidade partidária. E esta lei excluiu a possibilidade de alguém deixar de perder o mandato e, portanto, não violar o mandamento da fidelidade partidária por aderir a um partido novo recém-criado. Havia uma situação específica em curso quando da edição dessa lei, que era a seguinte: 3 partidos haviam sido recém-criados. O Partido Rede Sustentabilidade, o Partido Novo e o Partido da Mulher Brasileira. Mais que isso, quando a lei entrou em vigor, esta lei aqui impugnada, já estava em curso o prazo de 30 dias para quem desejasse se filiar ao novo partido pudesse fazê-lo sem perda do mandato.
Portanto, basicamente, esta lei alterou o regime jurídico da fidelidade partidária, como até então é praticado. O pedido, presidente, tem dois fundamentos. Em primeiro lugar, o de se considerar inconstitucional a supressão da possibilidade de ingressar em novo partido sem perda do mandato. Esse era o primeiro fundamento da ação proposta pela Rede Sustentabilidade. E o segundo fundamento era a inconstitucionalidade da aplicação da nova lei retroativamente a situações referentes a partidos que já haviam sido criados e cujo prazo de filiação estava em curso. Eu apliquei, presidente, o rito do artigo 10 da Lei 9868 para fins de concessão de medida cautelar e ouvi a Presidência da República, que se manifestou contra a concessão da cautelar, a Câmara dos Deputados, que disse que a Lei 13.165 observou o processo legislativo regular, e ouvi o Senado Federal, que também se manifestou contra a concessão da medida cautelar. Não obstante essas manifestações, presidente, eu ainda assim deferi a medida cautelar por entender que estavam presentes tanto o fumus boni iuris, a plausibilidade do bom direito, como o periculum in mora, o risco na demora. Ao deferir a medida cautelar, eu o fiz em nome da segurança jurídica. Desta minha decisão, o Senado Federal apresentou agravo regimental. A Advocacia Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da ação e pela sua improcedência, ao passo que a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela ratificação da cautelar e pela possibilidade de filiação a novo partido sem perda do mandato. Este, portanto, presidente, é o breve relatório. Vossa Excelência prossegue com o voto. Eu tenho um voto relativamente alentado que vou resumir por considerar que a questão não envolve muitas complexidades, ao menos na perspectiva que eu a abordei aqui. Eu sei que esta é uma proposição sempre arriscada no plenário, mas, de qualquer forma, acho que esta é uma tese relativamente consensual a que vou defender. Eu faço, presidente, um brevíssimo histórico do tratamento que este tribunal, o Tribunal Superior Eleitoral e a legislação têm dado à questão da fidelidade partidária. E assim é que, nos mandados de segurança 26.602, 603 e 604, o Supremo Tribunal Federal, ratificando consulta respondida pelo Tribunal Superior Eleitoral, a consulta 1398 de 2007, o Supremo instituiu a regra da fidelidade partidária. Considerou que, no caso das eleições proporcionais, no caso dos cargos obtidos em eleição proporcional, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa e Câmara Municipal, o mandato pertence ao partido, de forma tal que, se o parlamentar eleito por um determinado partido em votação proporcional desfiliar-se dele e aderir a um novo partido, perderia o mandato que seria de titularidade do partido. Esse foi o entendimento, de alguma forma, revolucionário adotado por este tribunal neste conjunto de decisões a que me referi de 2007. Por determinação do Supremo, depois dessa decisão, o Tribunal Superior Eleitoral regulamentou o tema da fidelidade partidária. Na verdade, o Tribunal Superior Eleitoral regulamentou as hipóteses que considerava justa causa para que não incidisse a regra da fidelidade partidária. E assim é que o Tribunal Superior Eleitoral
editou a Resolução 22.610, de 2007, que tem a seguinte dicção: resolução do TSE regulamentando as hipóteses de fidelidade partidária e de não perda do mandato. Diz o TSE, no artigo 1º da resolução: o partido político interessado pode pedir perante a Justiça Eleitoral a decretação da perda de cargo eletivo em decorrência da desfiliação partidária sem justa causa. E aí vem o parágrafo 1º e diz o seguinte: considera-se justa causa incorporação ou fusão do partido, criação de novo partido, mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário e grave discriminação pessoal. Portanto, essas foram as hipóteses legítimas de desfiliação partidária. A que nos interessa aqui é que a resolução previa expressamente que era legítima a desfiliação de um partido para adesão a um partido que estivesse sendo criado, adesão a um novo partido. Esta resolução do TSE, 22.610 de 2007, teve a sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade 3.999 e 4.086, julgadas em 12 de novembro de 2008. E o Supremo Tribunal Federal chancelou a validade desta resolução do TSE, que considerava que desfiliar-se de um partido para aderir a um partido recém-criado não constituía infidelidade partidária, ou pelo menos não causaria como consequência a perda do mandato. Subsequentemente a esta decisão do Supremo, o Tribunal Superior Eleitoral, respondendo à consulta número 755-35, entendeu que o prazo para a desfiliação de um partido e filiação ao outro era de 30 dias. 30 dias após o registro do novo partido. Portanto, a consulta do TSE resolveu este problema. E aí houve nova ação direta de inconstitucionalidade, questionando o fato de que os parlamentares que deixavam um partido para aderir ao outro levavam a sua representatividade e, portanto, o correspondente ao fundo partidário e ao tempo de televisão. Esse era o histórico dessa matéria, até que sobreveio esta lei aqui discutida, 13.615 de 2015, que mudou substancialmente este regime e criou a assim chamada janela partidária, que é um prazo específico de um mês antes do prazo final para registro das candidaturas e, aparentemente, aboliu a figura da criação de um novo partido como justa causa para alguém deixar o seu partido de origem. Este é o quadro normativo. E a mim me pareceu fora de dúvida que era o caso de se conceder a medida cautelar aqui e explicito brevemente as minhas razões. A primeira tese da Rede Sustentabilidade na ação direta de inconstitucionalidade era precisamente a inconstitucionalidade de se desconsiderar o ingresso em novo partido como justa causa para a desfiliação ao partido anterior. Esta era a primeira tese. A segunda tese era a de violação à segurança jurídica, tanto na modalidade direito adquirido quanto na modalidade expectativa legítima das agremiações recém-criadas e dos parlamentares que pretendiam a ela se filiar. Na medida cautelar, presidente, eu não discuti a tese 1,
que é uma tese um pouco mais complexa e que, no entanto, contou com a adesão da Procuradoria-Geral da República, que é a tese um pouco mais contramajoritária, eu diria, de dizer, contra a aparente intenção do Congresso, que criação de novo partido era justa causa para alguém abandonar o seu partido originário e poder aderir ao novo partido sem perder o mandato. Aparentemente, o Congresso pretendeu abolir esta possibilidade. E a posição da rede, endossada pelo Ministério Público, é de que esta possibilidade decorreria diretamente da Constituição e que, portanto, seria ilegítima a lei que a excluísse. Eu não enfrentei esta questão na minha medida cautelar, porque considerei que a segunda tese era mais fácil e, portanto, em cognição sumária, e pareceu mais pertinente, enquanto nós amadurecíamos a primeira questão, ou até que a legislação mudasse de novo, porque a rotatividade dessa legislação é verdadeiramente espantosa. Portanto, presidente, eu concedi a medida cautelar por violação à segurança jurídica e já estou me aproximando do final do meu voto, pelas seguintes razões. E aí eu conceituei doutrinariamente a segurança jurídica no meu voto, até transcrevendo texto doutrinário meu mesmo. E disse o seguinte: a proteção da segurança jurídica designa um conjunto abrangente de ideias e conteúdos que se encontram positivados em diversos dispositivos da Constituição, como os que prevêem o próprio direito à segurança, que está no artigo 5º caput, a proteção do direito adquirido, à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito. E disse ainda, do ponto de vista objetivo, a segurança jurídica se refere, 1, à anterioridade das normas jurídicas em relação às situações às quais se dirigem. 2, à estabilidade do direito, que deve ter como traço geral a permanência e continuidade das normas. E 3, à não retroatividade das leis, que não deverão produzir efeitos retrospectivos para colher direitos subjetivos já constituídos. E do ponto de vista subjetivo, a segurança jurídica relaciona-se à proteção da confiança em relação aos atos do poder público, tendo como corolário a tutela das expectativas legítimas. E eu aqui, presidente, entendi que claramente houve uma violação ao direito adquirido daqueles partidos recém-criados. O direito adquirido é aquele em que, uma vez completado o ciclo aquisitivo do direito, ele se incorpora ao patrimônio jurídico do indivíduo, mesmo que ainda não tenha sido exercido. Esta é a ideia de direito adquirido. Pois bem, o requerente, que era o partido Rede e Sustentabilidade, mas em igual situação se encontravam os outros dois, mas especificamente o partido Rede e Sustentabilidade, obteve o seu registro no dia 22 de setembro de 2015. Portanto, de acordo com a normatização vigente, a partir dessa data, havia 30 dias dentro dos quais qualquer deputado poderia deixar o seu partido de origem e ingressar na Rede Sustentabilidade sem perda do mandato. Ocorre que, no 7º dia desses 30 dias, a Lei 13.165 de 2015 entrou em vigor e excluiu esta possibilidade de alguém deixar o seu partido de origem e ingressar no novo partido sem perda do mandato. Portanto, a nova lei colheu uma situação que já estava em curso, que já havia se incorporado ao direito do partido desde o momento do registro, porque no momento em que ele obteve o seu registro, pela legislação então em vigor, ele tinha 30 dias para receber novas filiações. E, portanto, iniciado este prazo de 30 dias após o registro, não pode uma lei superveniente interromper o curso desse prazo e retirar
o direito que já havia sido adquirido. Portanto, esse me pareceu um caso de livro de proteção de direito adquirido. Ainda quem imaginasse não se tratar de direito adquirido, mas simples expectativa de direito, eu penso que, neste grau e intensidade, a expectativa de direito é protegida pelo princípio da segurança jurídica, a exigir, pelo menos, uma fórmula de transição legítima e razoável. Portanto, o fumus boni iuris, a plausibilidade do direito, me pareceu muito evidente. Havia urgência, porque estava em curso o prazo de 30 dias para a filiação, e se eu não concedesse a cautelar, o prazo iria se expirar sem que os deputados que assim desejassem pudessem se transferir para aquele partido e, portanto, o perículo in mora, presidente, também me pareceu remarcadamente caracterizado nesta hipótese. Portanto, eu estou trazendo, presidente, a ratificação do plenário, a pedir desde a concessão lá atrás, esta medida cautelar, explicitando que eu só concedi a medida cautelar pelo segundo fundamento, o da segurança jurídica, e deixei para um amadurecimento maior e para o julgamento definitivo a questão de considerar inconstitucional ou não a exclusão da criação de novo partido como fundamento que fornecesse justa causa para a mudança de partido sem violar a fidelidade partidária. Portanto, é esta a cautelar, presidente, que trago a ratificação. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, presidente, ministra Rosa, ministros, doutora Raquel. Eu, rapidamente, já voto no sentido de referendar a liminar dada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Eu não adoto aqui só um fundamento, a questão, e deixo para essa discussão mais adiante, a questão do direito adquirido em relação ao próprio regime jurídico que rege os partidos, mas, obviamente, estão presentes os requisitos, estavam presentes e agora estão para o referendo, para a concessão da liminar, e o mais importante deles, a necessidade de se garantir a própria segurança jurídica de detentores de mandatos eletivos. Acompanho o eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Edson Fachin. Senhora presidente, eminentes pares, também saúdo o eminente ministro relator, ministro Luiz Roberto Barroso, e irei juntar a declaração de voto que espelha a análise que fiz da matéria, mas não tenho dúvida de natureza alguma em acompanhar integralmente o voto de Sua Excelência, quer pela dimensão que dá de modo escorreito, ao meu sentir, quanto à incidência do vetor da segurança jurídica, que é numa percepção constitucionalmente adequada da dimensão que tem a fidelidade partidária, à luz da legislação vigente e que Sua Excelência trouxe à colação ao despachar a cautelar com a dimensão que espelha o voto agora aqui apresentado. Portanto, acompanho integralmente o ministro relator. Agradeço a Vossa Excelência. Ministra Rosa Weber. Senhora presidente, cumprimento todos e acompanho na íntegra o voto do eminente relator, na medida em que Sua Excelência se limitou a deferir a cautelar pelo enfoque que veio de explanar do direito adquirido, da segurança, porque, inclusive, registro, sou relatora da ADI 4583, que estou quase a liberar para julgamento, onde justamente, como também foi lembrado pelo ministro Luiz Roberto, se questiona a resolução do TST, e o autor daquela ação é amicus curiae, na presente ADI, justamente pelo enfoque de se considerar justa causa a criação de novo partido. Então, nessa ótica do deferimento do ministro Luiz Roberto, eu estou acompanhando integralmente Sua Excelência. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Luiz Fux. Senhor presidente, Egrégia Corte, Lúcia representante do Ministério Público, senhores advogados e estudantes,
Senhor presidente, eu acompanho integralmente o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, não só pela sua consistência doutrinária e legal, mas também porque essa corte, na DI 4430, da relatoria do ministro Dias Toffoli, o pleno de 2013, Vossa Excelência assentou e foi acompanhado por a grande maioria, no sentido de que não há razão para se conferir as hipóteses de criação de nova legenda, tratamento diverso daquele conferido aos casos de fusão e incorporação de partidos, já que todas essas hipóteses têm o mesmo patamar constitucional, cabendo à lei também ao seu intérprete preservar o sistema. Se entende que a criação de partido político autoriza a migração dos parlamentares para a nova legenda, sem que se possa falar em fidelidade partidária ou em perda do mandato parlamentar, essa mudança resulta de igual forma na alteração da representação política da legenda originária. E eu também, à semelhança do ministro Luiz Roberto Barroso, senhor presidente, eu concluo que, efetivamente, é direito subjetivo, realmente, dos parlamentares operarem essa migração, tanto mais que do núcleo essencial do valor pluripartidarismo como um dos fundamentos da República, que surge essa possibilidade, que é uma possibilidade constitucional e da qual decorre esse direito subjetivo de desfiliação sem perda do mandato. De sorte que vou fazer também as juntadas de voto e acompanho integralmente o ministro. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli. Acompanho o relator, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, cumprimento o eminente relator pelo substancioso voto que traz a apreciação deste plenário. Entendo que o voto prestigia não apenas os partidos políticos, mas também os seus integrantes e fortalece, portanto, a democracia, afastando a insegurança nesse campo. Eu acabo de receber, senhor presidente, senhores ministros, um memorial da douta Procuradoria-Geral da República, assinada pela eminente Procuradora-Geral, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge, em que Sua Excelência não apenas opina pela ratificação da medida cautelar em boa hora deferida pelo relator, mas sugere a concessão em maior extensão para que se reconheça a estatura constitucional da possibilidade de desfiliação sem perda do mandato, fundada na criação de um novo partido político. Eu confesso que simpatizo com a sugestão de Sua Excelência, até porque ela estaria consentânea com o que dispõe o artigo 17 da nossa Carta Magna, que diz: é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardada a soberania popular, soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e outros requisitos que a Constituição elenca. Portanto, o que quis o Constituinte foi fazer com que desabrochassem as mais variadas correntes políticas, claro, obedecidos agora à cláusula de barreira relativamente às agremiações partidárias, mas eu, claro, consulto o relator com relação a essa nova proposta, em princípio estaria ratificando o voto do eminente relator, mas confesso que sou simpático a esta proposta feita pela doutora Raquel Dodge, em nome da Procuradoria-Geral da República. Verificado, há, como a ministra Rosa observou, uma outra ação da relatoria da ministra Rosa que cuida especificamente disso. E, embora eu também tenha simpatia pela tese, como era uma cautelar inaudita altera parte, eu optei pela fórmula menos controvertida, digamos assim. E trarei, talvez junto com a ação direta da ministra Rosa, não quis bypassar também a ação direta que está com a ministra Rosa. Portanto, eu também tenho simpatia pela tese, embora não esteja me comprometendo com ela, e acho que em breve e oportunamente poderemos discuti-la. Mas como é uma ratificação e eu não usei esse argumento, eu não o encampei aqui, mas possivelmente vamos estar do mesmo lado nessa questão. Pois não. Então, senhor presidente, Tucu, acompanhe o relator. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Gilmar. Acompanhe o relator. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Marco Aurélio.
Presidente, tivemos a aprovação de uma lei pelo Congresso Nacional. Congresso Nacional composto de 513 deputados federais e 81 senadores. O ministro relator atuou no âmbito do controle concentrado quando o tribunal se encontrava em pleno segundo semestre do ano judiciário. Já aqui, presidente, reafirmo o que eu tenho consignado em decisões e em votos. Se a Lei 9868 exige para a suspensão de um ato normativo maioria absoluta dos integrantes do tribunal, não se pode conceber, estando o tribunal em atuação, não se pode conceber a atividade individual, afastando do cenário normativo a eficácia de um diploma aprovado pelo Congresso Nacional e que goza de presunção de legitimidade constitucional. Então, reafirmo, para não ser incoerente com o que eu consigno em atos, reafirmo a ótica de que apenas cabe ao plenário suspender a eficácia de lei, reservando-se a atuação do relator para o período de recesso, que vai do dia 20 de dezembro ao dia 31 de dezembro, para o período relativo às férias coletivas. No caso, veja, Vossa Excelência, a liminar foi implementada suspendendo a eficácia da lei e, a meu ver, adentrando o campo da atuação positiva, não apenas negativa, de glosar, porque conflitante com a Carta da República a lei, foi implementada em 11 de novembro de 2015 e permaneceu gerando efeitos nesses quase 3 anos, de 2015 a 2018. É a primeira observação que faço. E, repito, não há censura a quem quer que seja que entenda de forma diversa. Apenas estou sendo coerente com o que eu sustento em atos e em votos. Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência me permite, eu concordo plenamente com Vossa Excelência. Eu acho que a concessão monocrática de cautelar, mais ainda em ação direta, é excepcionalíssima. Tanto que eu dei a cautelar e pedi pauta no mesmo ato em que dei a cautelar. O problema é que o prazo estava em curso e, portanto, se eu não suspendesse o prazo, o direito pereceria. Essa foi a razão excepcional pela qual eu não segui a minha própria posição, que é, por regra geral, não conceder cautelar monocrática, porque eu penso, como regra geral, como acaba de afirmar o ministro Marco Aurélio. Presidente, gostaria de... Ministro Marco Aurélio, se permitir, acho que é uma boa lembrança que o ministro Marco Aurélio traz, porque não se trata de opinião de um ou de outro, se trata da lei. É a lei que estabelece essa regra. É verdade que nós temos muitas dificuldades hoje no plenário, inclusive para fins de pauta, mas a mim me parece que essa... De vez em quando é bom a gente ler que a lei e as constituições, né? E as normas constitucionais. Então, sob pena de sermos acusados... Eu estou fazendo um levantamento até disso, ministro, para trazer todas essas que estão pendentes, a minha, inclusive, no próximo mês. Estou fazendo verdade, porque, como prioridade de fato, absoluta. é essa a exigência. Como nós passamos a fazer a ablação do texto constitucional e também da lei em muitos pontos, né? É preciso que a gente tenha certo cuidado. A matéria é seríssima, presidente, inclusive sob o ângulo da deferência a um outro poder da República, que é o poder legislativo. E surge uma incongruência aí de imediato. Ou seja, a ótica de um dos integrantes do Supremo
afasta a ótica de 513 deputados federais e de 81 senadores. É um poder que não decorre da razoabilidade íncita à Constituição Federal e é um poder que conflita com a letra expressa, repito, da Lei 9868, que rege o controle concentrado de constitucionalidade, que rege a ação direta de inconstitucionalidade. Mas vamos ao diploma, e eu disse que a atuação ocorrida se fez no campo da atividade legislativa positiva e não negativa, já que a liminar implicou a determinação de devolução integral do prazo de 30 dias para filiações aos partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, até a data da entrada em vigor da Lei 13.165/2015. Distingo, presidente, as três figuras: o direito adquirido, que decorre de lei, o ato jurídico perfeito e acabado do negócio jurídico, ambos merecendo a proteção da ordem jurídica, do arcabouço normativo e a expectativa de direito. Expectativa de direito que não goza dessa mesma proteção. Não confundo direito adquirido, e partido algum tem direito adquirido à filiação de certos detentores de mandato. Não confundo com expectativa de direito. E a liminar aqui, ela acabou por encampar, por proteger a simples expectativa de direito. E expectativa de direito, quem sabe, do próprio requerente, a rede de sustentabilidade. Mas o que tivemos em termos de atuação legiferante por quem direito, que é o Congresso Nacional? Nós tivemos, a meu ver, uma homenagem à Constituição Federal de 1988, no que deu uma ênfase maior aos partidos políticos. Mas ainda, essa lei acabou por observar o Código Eleitoral, no que versa nas eleições proporcionais, não me refiro aqui às eleições majoritárias, o quociente eleitoral e o quociente partidário, que define as cadeiras a serem preenchidas pelo partido nas eleições. De que forma? Prevendo algo que está no grande todo, que é a moralidade, ao revelar que perderá o mandato o detentor de cargo que se desfiliar sem justa causa do partido pelo qual foi eleito. Exige-se para a candidatura a filiação partidária. Exige-se para toda e qualquer candidatura, seja visando cargo situado no campo proporcional majoritário, a vinculação a um partido político que capitaneia uma caminhada. E é a partir das cadeiras ocupadas na Câmara pelo partido político, por representantes do partido político, por eleitos pelo partido político, que se tem o rateio do fundo partidário, que se tem o rateio nas eleições do tempo, da propaganda que se diz gratuita e que todos nós arcamos com ela, porque os veículos de comunicação se acreditam em termos de tributos, considerado o tempo ocupado pela propaganda eleitoral oficial. E aí previu-se dentro da razoabilidade que, de início, o candidato é eleito considerado um certo partido e deve não trocar de camisa conforme as circunstâncias reinantes
camisa partidária, mas deve continuar vinculado ao partido político pelo qual foi eleito até o término do mandato. Qual é o conflito desse preceito que está na cabeça do artigo 22A com a Constituição Federal? Ao contrário, mostra-se harmônico com a ordem, inclusive, das coisas. Mas previu-se no parágrafo único em uma opção política normativa que não nos cabe, cabe tão somente ao Poder Legislativo o que se entende como justa causa para o troca-troca, para a dança das cadeiras, para a desfiliação partidária. E deve haver, se ocorre a desfiliação, deve haver a filiação para atender-se aos ditames constitucionais, a filiação a outro partido. E dispôs-se que se entende como justa causa para a mudança partidária, a alteração substancial ou desvio reiterado do programa partidário procedente, sob a ótica do bom senso, essa cláusula, a mais não poder. Em segundo lugar, também consubstancia justa causa para trocar-se de partido, deixando-se em segundo plano, excomungando-se as circunstâncias e os interesses reinantes, a grave discriminação política pessoal, mas um dispositivo harmônico com a Constituição. Em terceiro lugar, cogitou-se da denominada janela para a troca partidária. E aí dispôs-se ainda no campo da opção política normativa, por quem direito que é o Congresso Nacional, não pelo Supremo. Dispôs-se que a mudança de partido efetuada durante o período de 30 dias, é a janela a que me referi, que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, majoritária ou proporcional. Nesse caso, dentro desses 30 dias, foi uma opção dos deputados federais, foi uma opção dos senadores, e harmônica com a Constituição Federal, seria cabível a mudança. Onde a inconstitucionalidade, onde o conflito, a não ser para afastar-se, não para se elastecer, como elasteceu o ato que está sob referendo, né? a janela para a mudança partidária. Rede articulou com a segurança jurídica. Que segurança jurídica teria a rede direito adquirido a que parlamentares eleitos por outros partidos migrassem para a nova legenda? Para ela, a rede? Não. Não havia, à época da edição da lei, não havia esse direito. A lei não excluiu filiação partidária já verificada, considerada a rede, considerada requerente. O que a lei fez foi estipular de forma abstrata, de forma geral, as situações jurídicas que revelariam justa causa para a mudança partidária. Não posso, presidente, a não ser que reconheça ao Supremo a atividade de legislador positivo e não apenas negativo, no controle concentrado de constitucionalidade, não posso assentar que essa cláusula que estipulou uma janela, e ainda bem que a janela ficou limitada a 30 dias, se mostrou inconstitucional, se mostrou conflitante com a lei das leis da República, que é a Constituição Federal.
Por isso, peço vênia, presidente, devo estar redondamente errado, porque sou voz isolada no colegiado, peço vênia para não referendar a liminar implementada pelo colega que merece os meus elogios pela proficiência e pelo zelo com que atua no ofício judicante, ministro Luiz Roberto Barroso. Agradeço a Vossa Excelência. Presidente, Vossa Excelência me permite um brevíssimo debate doutrinário com o ministro Marco Aurélio. Nós temos uma divergência doutrinária que eu gostaria de pontuar. Eu já disse a você uma vez que nós atuávamos muito mais sob o ângulo da harmonia quando eu tinha a capa sobre os ombros e Vossa Excelência era advogado. Mas eu não penso assim, não. Eu tenho muita harmonia com Vossa Excelência e muita empatia com a jurisdição de qualidade que Vossa Excelência presta. Mas aqui há uma questão conceitual que eu acho que é importante ser debatida, que é a ideia de direito adquirido ou não. E aqui eu gostaria de explicitar, porque eu acho que esse é o espaço para que esse conceito fique clarificado, ou as diferentes visões clarificadas. De modo como eu penso, existem 3 situações diferentes: expectativa de direito, direito adquirido e direito consumado. Na expectativa de direito, o fato aquisitivo do direito já iniciou o seu ciclo, mas ainda não completou o seu ciclo. Portanto, alguém servidor público, vai se aposentar algum dia e a lei que trata do regime jurídico da aposentadoria muda antes que ele tenha se aposentado. A expectativa de direito não se consumou. Segunda categoria, que é a mais difícil, é a do direito adquirido, em que o ciclo aquisitivo do direito já se completou, mas o direito ainda não foi exercido. Por exemplo, alguém já implementou as condições para a aposentadoria, mas não a requereu. Neste caso, o direito protege a situação que se incorporou ao seu patrimônio. E o direito consumado é o que ocorre quando os efeitos já se produziram. O indivíduo se aposentou e, portanto, já não há mais discussão sobre isso. Como é que eu enquadrei essa hipótese aqui? A Rede Sustentabilidade obteve o seu registro como partido no dia 22 de setembro de 2015. Portanto, nesse dia, ela adquiriu um direito, que, no entanto, só se consumaria nos 30 dias seguintes, que era o direito de receber todo e qualquer parlamentar que quisesse aderir a ela, filiar-se a ela. Portanto, e essa é a divergência doutrinária com o ministro Marco Aurélio viu essa situação como expectativa de direito, e eu a vi como um direito adquirido. Portanto, a lei, ela continua em vigor tal como foi promulgada pelo Congresso. A única coisa que eu estabeleci na minha cautelar é que ela não se aplicaria àquela situação já constituída em favor da rede. Daqui para frente, a lei continua valendo. Portanto, foi essa a divergência doutrinária que eu aqui demarco entre a minha posição e a do eminente e estimado ministro Marco Aurélio. Agradeço a Vossa Excelência. Peço vênia ao ministro Marco Aurélio para igualmente ratificar a liminar nos termos em que foi postos, mas, tal como já enfatizado pela ministra Rosa Weber, cingindo-me ao primeiro item, uma vez que teremos o espaço próprio na ação direta, por ela relatada, e também no mérito dessa, para que possamos fazer o amplo debate quanto ao outro item, e proclamo o resultado, referendada a cautelar, nos termos do voto do relator, vencido o ministro Marco Aurélio. Apregou para julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 5.766, procedente do Distrito Federal e relatada pelo ministro Roberto Barroso, de que é autor o Procurador-Geral da República, interessados o Presidente da República, o Congresso Nacional, e atuando ainda como amici curiae, Central Única dos Trabalhadores, CUT, a Central Geral dos Trabalhadores do Brasil,
Central dos Sindicatos Brasileiros, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Confederação Nacional dos Transportes e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Inicialmente, ministro Barroso, eu confiro a palavra a Vossa Excelência para o relatório, pois haverá sustentações orais. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República, tendo por objeto o artigo 1º da Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, que aprovou a denominada reforma trabalhista, nos pontos em que altera ou insere disposições em diferentes artigos da CLT. Apenas para observar aos eminentes colegas e aos presentes que esta é uma discussão sobre um recorte específico da reforma trabalhista, a que diz respeito a honorários periciais, honorários de sucumbência e pagamento de custas em caso de ausência à primeira audiência. Portanto, não é a discussão sobre os grandes eixos da reforma trabalhista, notadamente a mais disputada questão do negociado e do legislado. Aqui são questões processuais. O artigo 1º da Lei 13.467 prevê o seguinte: a consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei tal de 1943, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. Portanto, esse é o primeiro dispositivo que cuida do pagamento de honorários periciais. Diz o parágrafo 4º, somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo. Portanto, artigo 790-B cuida da responsabilização pelo pagamento de honorários periciais. Artigo 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15%, sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido, ou não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Parágrafo 4º. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Portanto, este segundo bloco cuida de honorários de sucumbência e diz o parágrafo 4º que, mesmo que vencido na demanda, o hipossuficiente não pagará honorários de sucumbência, a menos que ele receba créditos em um outro processo, ou deixe de ser hipossuficiente. E, por fim, o artigo 844, parágrafo 2º, que tem a seguinte dicção: na hipótese de ausência do reclamante,
este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do artigo 789 desta consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de 15 dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. Portanto, esse terceiro dispositivo, terceiro e último, prevê que, se o reclamante der causa ao arquivamento da reclamação trabalhista por não ter comparecido à audiência marcada, ele tem 15 dias para justificar a razão pela qual não compareceu. Se ele não justificar, ele, para propor nova ação, tem que pagar as custas da ação anterior, a cujo arquivamento ele deu causa. O autor da ação, o Procurador-Geral da República, sustenta que estas previsões que acabo de ler violam, 1, o direito de acesso ao judiciário. 2, o dever do Estado de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 3, o direito à igualdade e o princípio da proporcionalidade. 4, a dignidade humana e o valor social do trabalho. 5, os objetivos de construção de uma sociedade livre, justa e solidária e de redução das desigualdades sociais. Esta foi a manifestação do autor da ação. A Advocacia Geral da União também veio aos autos e defendeu, todavia, a constitucionalidade da norma, sob os seguintes fundamentos. 1, os dispositivos impugnados estabelecem o pagamento de verbas sucumbenciais se superada a condição de insuficiência de recursos econômicos. 2, o pagamento de honorários periciais enseja maior imparcialidade do perito, bem como a redução de pedidos descabidos de perícia. 3, os custos sociais do excesso de litigância precisam ser considerados e enfrentados de modo a dissuadir demandas temerárias. E 4, a ausência na audiência não ensejará qualquer prejuízo ao empregado se este comprovar, no prazo de 15 dias, a existência de motivo justificável para tal. Também veio aos autos a Câmara dos Deputados e, em suas informações, defendeu a constitucionalidade da norma, observando que ela compatibiliza o direito à gratuidade com outros direitos e princípios, tais como o direito de acesso à justiça, a tutela jurisdicional efetiva, a duração razoável do processo, a lealdade processual e o princípio geral que veda o enriquecimento sem causa. Portanto, a Câmara dos Deputados defende a constitucionalidade da norma. Por fim, presidente, foram admitidos como amite curiae a Central Única dos Trabalhadores, a Central dos Trabalhadores do Brasil, portanto, a CUT, a CTGB, a Central dos Sindicatos Brasileiros, CSB, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, a Confederação Nacional do Transporte, CNT, e a Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil, CNA. É esse o relatório, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. E convido inicialmente para falar a senhora Procuradora-Geral da República, autora desta ação, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge, que está com a palavra. Deixa eu organizar aqui. Senhora Presidente, senhor Ministro Relator, senhoras e senhores advogados aqui presentes, senhora
senhoras e senhores ministros, o Procurador-Geral da República propôs esta ação direta de inconstitucionalidade em face destas novas normas inseridas na Consolidação das Leis do Trabalho. Os artigos 790-B e parágrafo 4º, 791-A e parágrafo 4º da CLT autorizam que créditos trabalhistas auferidos no feito ou em outro processo trabalhista pelo demandante beneficiário de justiça gratuita sejam utilizados para pagamentos de honorários periciais e advocatícios de sucumbência. E esse é o ponto da controvérsia. O novo parágrafo 2º do artigo 844 da Consolidação das Leis do Trabalho, por sua vez, autoriza a condenação do beneficiário de justiça gratuita em custas, quando der causa ao arquivamento do feito por ausência à audiência inaugural. O que se agrava ante a previsão inserida no parágrafo 3º do mesmo dispositivo, que condiciona o ajuizamento de nova demanda ao pagamento das custas devidas no feito anterior. Assim dispondo, as normas impugnadas possibilitam que a totalidade dos créditos auferidos pelo trabalhador carente economicamente, ao final de sua demanda trabalhista, sejam automaticamente destinados aos pagamentos de custas e despesas processuais decorrentes de sua sucumbência em outros pedidos, o que afronta, no entender da Procuradoria-Geral da República, a garantia de amplo acesso à jurisdição prevista na Constituição de 1988, no seu artigo 5º, incisos 35 e 74, que tratam, respectivamente, dos direitos à inafastabilidade da jurisdição e à assistência judiciária integral aos necessitados. Na contramão dos movimentos democráticos que consolidaram as garantias de amplo e igualitário acesso à justiça, estas novas normas inviabilizam que o trabalhador economicamente desfavorecido assuma os riscos naturais da demanda trabalhista, impondo-lhe pagamento de custas e de despesas processuais de sucumbência com o uso dos créditos trabalhistas de natureza alimentar auferidos na própria ação judicial, sem reserva de valores mínimos indispensáveis ao sustento próprio e de sua família. Assim faz exatamente no âmbito da Justiça do Trabalho, que é o ramo do Poder Judiciário constitucionalmente vocacionado para atender demandas da grande massa trabalhadora em busca da solução de conflitos decorrentes da violação de seus próprios direitos trabalhistas. Esta lei, ora impugnada, investe, assim, contra uma garantia fundamental do trabalhador socialmente mais vulnerável, alvejando a tutela judicial de seus direitos econômicos e sociais trabalhistas, que integram o conteúdo mínimo existencial dos direitos fundamentais, na medida de sua indispensabilidade ao provimento das condições materiais mínimas de vida do trabalhador carente. Vale ressaltar que estas normas, ora impugnadas, impõem maior restrição à gratuidade judiciária no âmbito da Justiça do Trabalho, comparativamente com o que se passa no âmbito da Justiça Comum estadual ou federal. No parágrafo 3º do artigo 98, o novo CPC dispõe que o pagamento de custas e despesas de sucumbência devidas por demandante beneficiário de justiça gratuita deve ter sua exigibilidade suspensa por 5 anos após o trânsito em julgado da decisão, cabendo ao credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, sem o que se extingue ao final desse prazo a referida obrigação. Comparativamente, portanto, a regra contida na nova redação da Consolidação
das leis do trabalho é excessivamente e expressivamente mais severa e gravosa para o autor da ação do que esta do novo Código de Processo Civil. As normas impugnadas imputam ao beneficiário de justiça gratuita na Justiça do Trabalho o pagamento de despesas processuais de sucumbências de imediato, sempre que obtiver êxito em parte do pleito, independentemente do valor oferido. Com isso, desconsideram a condição de pobreza que determinou a concessão de justiça gratuita, subtraindo do beneficiário para pagamento de despesas processuais recursos econômicos indispensáveis à sua subsistência e de sua família, em violação à garantia da gratuidade do poder do acesso à justiça. Essa garantia constitui meio indispensável à tutela de direitos vinculados à contraprestação pelo trabalho, bem econômico elevado a instrumento constitucional de afirmação da dignidade do trabalhador, contido nos artigos 6º e 7º da Constituição, e que, por isso, não raro, assume caráter de mínimo existencial. No âmbito da Justiça do Trabalho, a violação à gratuidade judiciária constitucionalmente destinada ao demandante pobre ainda se potencializa porque não conta ele, em geral, nas diversas unidades da Federação do Brasil, com uma defensoria pública eficientemente organizada para atendê-lo. Não obstante o previsto no artigo 14 da Lei Complementar 80, que organiza a Defensoria Pública da União, do DF e dos territórios, de que sua atuação se terá em todos os ramos do Poder Judiciário na União, inclusive na Justiça do Trabalho, o órgão, em razão de uma grande demanda e de uma estrutura ainda precária, não tem priorizado as demandas trabalhistas no âmbito da sua atuação, exceto no tocante ao que diz respeito à coibição do trabalho escravo. Daí porque, na Justiça do Trabalho, ao demandante pobre somente resta socorrer-se da assistência judiciária gratuita, legalmente atribuída a seus sindicatos onde houver, ou a advogado particular, mediante pagamento de honorários contratuais ao final da demanda. Neste sentido, é necessário verificar a compatibilidade também dessa norma com a realidade existente, institucionalmente existente, para amparar o reclamante carente. As normas impugnadas nesse sentido agravam ainda mais a condição atual daquele que precisa ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho, mas é constitucionalmente carente de recursos para tanto. A propósito de obter redução de demandas temerárias na Justiça do Trabalho, essa nova lei padece de um vício de proporcionalidade ao impor restrição desmedida a direitos fundamentais. Violam o direito à jurisdição em sua essência, como instrumento de tutela de direitos econômicos básicos do trabalhador, indispensáveis à sua sobrevivência e de sua família, inclusive como pressuposto para o exercício de liberdades civis e políticas. O direito à jurisdição e o acesso a ela é, nesse sentido, uma importante garantia de efetividade de direitos fundamentais. Sem garantia de acesso à jurisdição trabalhista e despidos de efetividade, os direitos fundamentais sociais se reduzem a miragens, frustrando o projeto constitucional democrático de 1988. E é por esta razão que, dessa tribuna, reiterando a ação direta proposta, a Procuradoria-Geral da República requer que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Agradeço a todos. Agradeço a Vossa Excelência e convido a doutora ministra Grace Maria Fernandes, advogada-geral da União. Vossa Excelência tem até 15 minutos para se pronunciar e tem a palavra. Excelentíssima senhora ministra-presidente, senhora ministra, senhora procuradora-geral da República, senhores ministros, senhores advogados aqui presentes. A questão que se coloca em discussão
na tarde de hoje, essa Suprema Corte, é extremamente importante, porque o questionamento que se faz, em especial após esse preciso relatório apresentado pelo eminente ministro Roberto Barroso, diz respeito ao seguinte ponto: esses dispositivos que trouxeram inovações, a consolidação das leis do trabalho, tocam indevidamente o núcleo de intangibilidade do direito fundamental de acesso à justiça gratuita? É esse o ponto. Em 3 aspectos. Quando se prevê agora que é possível, sim, aquele beneficiário da justiça gratuita, o pagamento de honorários periciais, de que é possível agora, sim, dependendo de determinadas circunstâncias, também o pagamento de honorários sucumbenciais, e de que também ele, o beneficiário da justiça gratuita, quando não comparecer a uma audiência e não justificar a sua ausência, nesses casos, a violação ao direito fundamental de acesso à justiça gratuita, é exatamente esse ponto que se coloca. E para nós, na Advocacia Geral da União, parece restar claro que o ponto de partida para o enfrentamento dessa questão reside exatamente no disposto no artigo 5º, inciso 74, da nossa Carta, da nossa Constituição da República, quando estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Portanto, é dever do Estado. O Estado tem que disponibilizar, não resta dúvida, ele tem que disponibilizar assistência jurídica integral e gratuita. É dever do Estado disponibilizar esse serviço, e assim o Estado faz, através da Defensoria Pública, através das estruturas que são colocadas à disposição daqueles que necessitam, sim, dessa assistência jurídica. Porque todos nós sabemos que a previsão e atribuir o direito de acesso à justiça sem viabilizar os meios corresponde, na verdade, a não se atribuir direito algum, daí a razão pela qual o Estado deve, sim, cumprir o seu dever, a sua missão de disponibilizar a assistência jurídica integral e gratuita. Todavia, o legislador constituinte originário, ele não estabeleceu esse dever do Estado de forma indiscriminada, ao contrário, ele estabeleceu que o Estado tem essa missão, sim, tem esse dever de disponibilizar àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos. Portanto, a insuficiência de recursos é um pressuposto constitucional para que aquele que de fato necessite possa ter acesso, sim, a essa assistência. Por quê? Porque se os recursos forem suficientes, não há razão para se socializar os custos desse serviço que é prestado em favor daqueles que de fato necessitam. Porque, na verdade, esses serviços são serviços remunerados. E há um custo social arcado por toda a sociedade, com base no princípio da solidariedade, para fazer frente exatamente a essa prestação, a essa gratuidade. Gratuidade na forma prevista pelo legislador, ou seja, desde que demonstrada a insuficiência de recursos. Portanto, a política pública distributiva do Estado é também, nesse caso de acesso ao Poder Judiciário, sujeito ao princípio, e aí não tem como se afastar, calcada na premissa, sim, da escassez de recursos. Os recursos públicos são escassos. E, diante dessa escassez, não há como admitir-se que o programa de assistência judiciária se coadune com benefícios que sejam supérfluos, porque os recursos públicos são escassos. Daí a importância de se estabelecer e de se dar valor a esse comando constitucional que condiciona a prestação de assistência à demonstração efetiva da insuficiência de recursos. O que fez o legislador? Nesses 3 dispositivos, agora objeto de impugnação, ele buscou estabelecer um equilíbrio entre o direito de acesso a esse direito fundamental de assistência gratuita e a própria manutenção do sistema de justiça, evitando generalizações em relação ao conceito de carência financeira, evitando desvirtuamento do sistema de assistência judiciária, evitando distorções estimuladoras, inclusive de litigância de má-fé, inclusive de deslealdade processual. Para quê? Para que esses recursos possam ser alocados em favor daquele que de fato merece a assistência do Estado.
para que esses recursos possam, de fato, ser alocados em favor daquele que necessita da assistência efetiva. E aqui é importante destacar, senhores ministros, a exposição de motivos que carreou aí essa inovação legislativa, que acabava por revelar a utilização indevida no âmbito da prestação jurisdicional, da Justiça do Trabalho, há distorções reais em relação ao uso da assistência judiciária, em decisões que acabaram reconhecendo, por exemplo, o direito à assistência judiciária gratuita, jurídica gratuita, a empregados com salários da ordem de R$40 mil ao mês, ou a empregados com salários da ordem de R$25 mil ao mês. Justamente para se trazer um equilíbrio a essa política, é que o legislador veio e inovou, buscando exatamente atender aquilo que era premissa e pressuposto implementado e pensado pelo próprio legislador constituinte originário. Ou seja, o fato de não se ter aí qualquer risco em relação a pagamento de honorários, qualquer risco em relação a pagamento de honorários periciais e de sucumbência, ou mesmo muitas vezes de custas, na verdade, esse modelo acabava por estimular, sim, o ajuizamento de reclamações trabalhistas indevidas, reclamações trabalhistas sem o zelo e o cuidado devido em relação ao próprio sistema de justiça. Esse cenário, inclusive de utilização indevida, ele pode até ser extraído dos relatórios do próprio Tribunal Superior do Trabalho, que revelaram lá quando do advento, não é, e toda a exposição de motivos, que lá no ano de 2016, algo em torno de 4 milhões de novas ações foram apresentadas no âmbito da Justiça do Trabalho, e que dessas, aproximadamente 750 mil não avançaram. E não avançaram por quê? Porque não tinham qualquer substrato fático ou jurídico que pudesse fazer frente a essa demanda. E aqui é importante também destacar que o próprio TST, em seus relatórios, revela que o custo médio de um processo ele fica em torno de R$ 4.742, o que gera aí para cada habitante da população brasileira, um custo em torno de 85,16 centavos, R$ 85,16 por habitante ao ano. O que fez a lei 13.467? Atualizou o modelo de assistência jurídica no âmbito da Justiça do Trabalho. Trouxe, senhores ministros, uma referência objetiva agora, em relação, e é importante esse registro, embora esse comando não seja objeto de impugnação, trouxe uma referência objetiva em relação à aferição de insuficiência de recursos, para dizer o seguinte, que há, sim, uma carência financeira aquele que recebe até 40% do valor correspondente ao teto do regime geral de previdência social. Isso fica em torno de R$ 2.258, valor bem mais elevado do que o critério anterior, que correspondia a 2 salários mínimos, não é? Que hoje fica em torno de R$ 1.908. Ou seja, trouxe um critério objetivo para a aferição da carência financeira. Trouxe a possibilidade de parcelamento dos honorários periciais, instituiu hipóteses de litigância de má-fé e estabeleceu honorários periciais e advocatícios também para aqueles beneficiários da justiça gratuita, buscando restaurar alguns valores que devem nortear todos aqueles que fazem parte do sistema de justiça, em especial a boa-fé na postulação e a informação quanto às alterações em relação à situação de insuficiência. Os 2 dispositivos que estabelecem a possibilidade daquele que já é beneficiário da justiça gratuita, de que eles venham também a pagar honorários periciais e honorários de sucumbência, são dispositivos que estabelecem de modo irresponsável ou sem critério esse pagamento? Não. São dispositivos que, atentos ao comando do artigo 5º, inciso 74, quando condiciona o dever do Estado de prestar assistência gratuita àqueles que efetivamente comprovarem insuficiência de recursos, revela que a União vai continuar em relação aos honorários periciais, a União continuará, sim, a pagar esses encargos, e isso está previsto expressamente no dispositivo, quando de fato, os créditos que forem aportados em favor do empregado, seja na ação em que os honorários se fazem necessários, ou mesmo em outra ação, ou seja, a expressão utilizada pelo legislador, quando o crédito obtido em juízo não for capaz de suportar a despesa, ainda que em outro processo. O que fez o legislador, então? Trouxe para o juiz, para o magistrado, a possibilidade de, no momento da sentença, reavaliar
a questão da insuficiência de recursos. E reavaliar em que perspectiva? Se agora ele não dispõe de meios para suportar ou créditos capazes de suportar a despesa, seja nesse processo ou em outro processo, agora o pressuposto constitucional da insuficiência, se eventualmente ele agora tem um crédito, esse pressuposto da insuficiência, ele não está mais presente, razão pela qual não se justifica a manutenção em relação à concessão da justiça gratuita para esse beneficiário, hipótese em que, aí sim, se agora ele já tem o crédito suficiente, portanto, agora ele já tem a suficiência em relação aos recursos, agora sim ele poderá fazer frente ao pagamento. Caso contrário, se não for suficiente, a União continua a aportar e, portanto, faz o pagamento desse recurso, é que expressamente prevê o artigo 790-B, objeto de impugnação. Isso no tocante aos honorários periciais. No que se refere aos sucumbenciais, é importante destacar que o regramento atual, ele é, inclusive, mais benéfico do que aquele estabelecido no Código de Processo Civil. Por quê? Porque ele traz também a obrigação de pagamento, igualmente como na primeira hipótese dos honorários sucumbenciais, quando o beneficiário da justiça gratuita não tiver obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, a obrigação vai ficar sob condição de exigibilidade suspensiva por 2 anos. O CPC traz um prazo de 5 anos. A CLT traz um prazo de 2 anos. Agora, o que se tem de inovação? Exatamente, novamente, o pressuposto constitucional da suficiência de recursos. Se agora, nesse momento, restar aferido que, no processo ou em outro processo, ele tem condições, tem recursos suficientes para arcar com esses honorários, ele agora passa a assumir exatamente a obrigação. E se, decorridos os 2 anos, o credor não demonstrou que a situação de carência financeira foi alterada, o que passa a acontecer? A obrigação, ela estará extinta, é o que expressamente estabelece o dispositivo objeto de impugnação. Aliás, senhores ministros, nesse ponto, é importante destacar que a previsão, nesse mesmo sentido, também estabelecendo a Constituição suspensiva de exigibilidade, ela já vinha lá do artigo 12 da Lei 1060 de 1950, que foi objeto de enfrentamento por essa Corte em um recurso extraordinário também sob relatoria do eminente ministro Roberto Barroso, 249.003, em que essa Suprema Corte entendeu que essa condição suspensiva, ela também é legítima e seria hipótese de estar aí o comando recepcionado, porque o que iria se avaliar, na verdade, era se após os 5 anos a condição financeira foi modificada ou não. Porque se a condição de carência permanece, então a hipótese é de não se pagar, de fato, os honorários. Agora, se houve alteração da situação, portanto, no que se refere à suficiência de recursos, aí sim ele passa a fazer frente a esse pagamento, e essa Suprema Corte já havia, inclusive, destacado que essa perspectiva ela atende, sim, ao princípio da igualdade. Interpretação inversa é que violaria o princípio da igualdade previsto na Constituição Federal. Portanto, no que se refere tanto ao pagamento dos honorários periciais, quanto no que se refere aos honorários de sucumbência, o que se trouxe de inovação foi a circunstância de que, nos 2 dispositivos, passou-se agora a se permitir que o juiz reavaliasse, em momento oportuno, no que se refere aos honorários periciais, no momento da prolação da sentença, no que se refere aos honorários de sucumbência, até 2 anos após o trânsito em julgado, agora o magistrado vai poder reavaliar a situação, a comprovação em torno da insuficiência de recursos. Isso viola a Constituição Federal? Ou concretiza o artigo 5º, inciso 74, que diz expressamente que o Estado tem o dever de disponibilizar aos que comprovarem insuficiência de recursos. Portanto, a premissa, o legislador aqui ficou atento à premissa, qual seja a insuficiência de recursos. Uma vez sobrevindo a modificação da situação,
aí o beneficiário passa a arcar, considerando, inclusive, mais uma vez aqui destaca, a perspectiva do compartilhamento social desses custos. Por último, já encerrando, porque o tempo aqui já praticamente escoou, em relação à audiência e a ausência na audiência, também esse equilíbrio se buscou na medida em que a parte poderá justificar, e o preceito é expresso, em 15 dias, apresentando motivo legalmente justificável para a sua ausência, o que revela exatamente esse cuidado em face da atenção e do zelo que há que se ter a esse sistema de justiça, que merece a atenção de todos aqueles que são os atores ali presentes, como também daqueles usuários da assistência jurídica gratuita. Com essas considerações, senhores ministros, a Advocacia Geral da União pugna pela improcedência dos pedidos, agradecendo a atenção de vossas excelências. Agradeço a Vossa Excelência e pelos amici curie, que tiveram, então, os 4 primeiros, o tempo dobrado e dividido, falará inicialmente, e faço o convite para que possa estar na tribuna, o doutor José Eimar Loguércio, pela Central Única dos Trabalhadores. Vossa Excelência tem 7 minutos e meio, que se prolongarão por 8, porque nós não temos no relógio como marcar o meio. Vossa Excelência tem uns 8 minutos para se pronunciar. Tem a palavra. Ok. Excelentíssima senhora presidente, ministra Rosa, senhores ministros, doutora Raquel, faço inicialmente uma breve referência ao relatório do ministro relator, ministro Barroso, que muito bem apresentou o recorte dessa ação, e também referência à sustentação da doutora Raquel, enfrentando, como foi enfrentada nessa peça, a questão posta nesta ADI para o Supremo Tribunal Federal. Digo isso porque, de fato, não está aqui em causa toda a reforma trabalhista, nem os dispositivos da reforma trabalhista, digamos assim, que poderiam enfrentar por esta Corte uma demorada ou uma delongada um delongado exame das premissas da lei e da sua produção. Né? Ministro Fux, por ocasião do CPC, teve a oportunidade, por longos anos, de discutir a alteração do CPC e, depois de promulgada a lei, ainda assim, 1 ano de vacatio legis. A reforma trabalhista passou por um período muito curto no Congresso Nacional, né, reconhecido pelo Senado que havia, inclusive, alguns excessos, e com a vacatio legis de 4 meses. A comunidade jurídica teve muito menos tempo para enfrentar todas as questões da reforma do que, comparativamente, especialistas de outras áreas e de outras matérias com modificações tão substanciais como ocorreram. Então, não está em causa, eu vou focar também a minha defesa exclusivamente no que está. E, ministro Barroso, Vossa Excelência, no relatório, aponta muito claramente para o que está. E o que está no ainda que, no desde que, inseridos nesta lei. Não está em causa como é que se concede o benefício de assistência judiciária na Justiça do Trabalho, se há excessos ou não na concessão. Isso não está em causa. Ao juiz se deve examinar se aquela pessoa tem ou não condição de estar em juízo e de arcar com os custos. Condições hoje postas na lei, como já estava na lei anterior, objetivas. De quem nós estamos falando nesta ação? Nós estamos falando de trabalhadores e trabalhadoras mais pobres. É esta parcela de trabalhadores e trabalhadoras que está se dizendo nesta ação. São aqueles que procuram a Justiça do Trabalho, tenho mais de 30 anos de advocacia exclusivamente trabalhista. São esses trabalhadores que procuram a Justiça do Trabalho, na sua grande maioria. As pesquisas do Tribunal Superior do Trabalho indicam isso, pedindo direitos básicos, verbas rescisórias, horas extras, e adicional de insalubridade é um deles, e acho importante, por isso destacaria esse ponto. Trago a Vossa Excelência uma questão prática da vivência da advocacia trabalhista. O trabalhador reclama horas extras e adicional de insalubridade. É beneficiário da justiça gratuita.
Na insalubridade, a Justiça do Trabalho só pode condenar com laudo técnico. Portanto, tem que haver perícia. A perícia não conclui pela insalubridade, mas reconhece as horas extras. Pela nova lei, este trabalhador, mesmo beneficiário da justiça gratuita, não receberá as horas extras, porque terá que pagar a perícia e terá que pagar os honorários da parte contrária pela improcedência. Ora, se ele só puder reclamar na justiça quando tiver certeza de que ganha, não é a justiça do trabalho. Não é da justiça que nós estamos falando. Se vai para a justiça é porque tem uma dúvida sobre se tem ou não direito, e é a justiça que dirá se terá ou não. Então, quando diz aqui, e é de uma perversidade, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, como se receber hora extra mudasse a condição dele de pobreza que foi decretada e que foi confirmada na própria justiça. Quer dizer, é disso que se está falando neste processo e não de outra coisa. É o desde que e ainda que. Trago a Vossas Excelências, porque o tempo é bem curto, né? A lei publicada hoje. A lei publicada hoje, 13.660. Ela altera o artigo 819 da CLT, que trata do pagamento dos honorários para intérprete judicial. E ela diz assim: as despesas decorrentes do disposto nesse artigo correrão por conta da parte sucumbente, vírgula, salvo se beneficiário da justiça gratuita. Ponto final. Ora, são raríssimos os casos na Justiça do Trabalho de intérprete. O grosso dos beneficiários da justiça gratuita pedem direitos básicos, não é mesmo, ministro Marco Aurélio? Pedem direitos básicos. Para esta lei nova, publicada não no conjunto da reforma trabalhista, mas agora, bastará ser beneficiário da justiça gratuita para não pagar os honorários de intérprete, ainda que sucumbente. Mas no bojo da Lei 13.467, não. Trabalhador, ainda que beneficiário, arcará com perícia judicial, perícia obrigatória no caso de insalubridade e periculosidade, e com os créditos recebidos no próprio processo, créditos de natureza alimentar. A maioria deles é verbas rescisórias, horas extras, adicional noturno, é isso que se pede no grosso dos processos. Aqui não está em causa litigância de má-fé. Litigância de má-fé, existe instrumento processual próprio para ela. Aqui não está em causa excesso de números de reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho. Nós poderíamos detalhar os números. Aliás, faço referência aos substanciosos materiais que foram entregues por outros colegas, tanto por outros Amisti Curiae, como também a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, meus colegas Mauro Menezes e Gustavo Ramos, que entregaram substanciosos elementos também para a convicção de Vossas Excelências, inclusive uma recente decisão do Reino Unido, que enfrentou também problemas semelhantes no caso do aumento de custos de processos para uma hipotética diminuição de números de processos na Justiça do Trabalho, especialmente numa justiça que acolhe os mais pobres. Mas nem isso nós estamos discutindo, não é o conjunto dos processos que chegam à Justiça do Trabalho. Aqui se cuida, repito, e para encerrar, como muito bem salientado na ação e agora também na sustentação oral da doutora Raquel Dodge, aqui se cuida de um excesso cometido pelo Congresso Nacional em relação àqueles que são beneficiários da justiça gratuita, que ficarão, ministro Fux, se essa corte não corrigir, em condição pior ou mais agravada do que aquele que se socorra da justiça comum. É disso que se cuida nesta ação e, portanto, espera aqui o acolhimento da inconstitucionalidade, conforme requerido na ação pela Procuradoria-Geral da República. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Suspendo a sessão por 30 minutos nos termos do regimento. Agradeço a presença de todos até aqui.